Fala pessoal, estamos mais uma vez aqui no canal do Sérgio Maribu para falar um pouquinho sobre temas ligados à história do Jiu-Jitsu, MMA e Vale Tudo. Eu estive lendo uma notícia ontem, no dia 22 de outubro de 2019, que fala que cerca de 100 escolas municipais começarão a ter aulas de artes marciais, inclusive Jiu-Jitsu, no próximo sábado, de 8 a meio-dia, pelo projeto Escola de Lutas, inserido em conjunto ao Sábado Carioca. Essa nova lei tem entusiasmado muitos praticantes de jiu-jitsu, principalmente, por acreditar que isso é um caminho para expandir cada vez mais a arte marcial. Envolver o jiu-jitsu com a classe política brasileira, que em sua grande maioria é uma das mais corruptas do mundo, é um pouco temeroso. Mas nós não vamos falar de política aqui não, nós vamos falar sobre o jiu-jitsu. Como o jiu-jitsu e o MMA se tornaram grandes fenômenos de popularidade, isso chamou a atenção da classe política, que obviamente tem interesse em tirar vantagem desse grande fenômeno. Gostemos ou não, a política sempre influenciou o jiu-jitsu ao longo da história. E aí sim nós vamos poder ver ao longo de vários exemplos como foi essa relação da política com o jiu-jitsu e o MMA. O ex-presidente Ulysses Grant, que já havia feito 2 mandatos como presidente dos Estados Unidos, que era a nação mais influente do mundo, aproveitou 2 anos depois dos seus mandatos para viajar pelo mundo. E um desses países visitados foi o Japão. Em 1879, ele, apesar de não ser presidente, ele foi recebido no Japão pelo imperador Meiji como um grande chefe, como um grande líder de Estado, e fizeram vários eventos sociais mostrando a cultura japonesa, o modo de vida japonês. E um desses eventos que o presidente Ulysses Grant participou foi uma demonstração de jiu-jitsu. Essa visita do ex-presidente Ulysses Grant ao Japão e a apresentação dos estilos de jiu-jitsu foi muito importante para o que viria a ser o jiu-jitsu brasileiro. Porque quem estava nessa apresentação era nada mais nada menos que Jigoro Kano, que seria o criador do judô posteriormente. Em 1879, Jigoro Kano ainda era um praticante de jiu-jitsu, de um estilo chamado Tenshin Shinyo Ryu. O estilo Tenshin Shinyo era um estilo muito antigo do Japão e foi o primeiro estilo de jiu-jitsu que Jigoro Kano começou a treinar. E ele foi base, junto com Kito Ryu, para que Jigoro Kano fundamentasse o judô posteriormente. Jigoro Kano inclusive fala que essa apresentação de 1879 frente ao ex-presidente americano foi um dos acontecimentos mais importantes de sua juventude. Provavelmente Jigoro Kano percebeu quanto seria importante envolver autoridades políticas para que eles pudessem dar apoio para a prática desse tipo de atividade. Em abril de 1895 foi fundado o Dai Nippon Butokukai. O Dai Nippon Butokukai era uma entidade para preservar as artes marciais tradicionais japonesas. O Dai Nippon Butokukai foi fundado com o apoio do Ministério da Educação japonesa, e ele foi muito importante por organizar e manter esses estilos de artes marciais japonesas. Inclusive o Dai Nippon Butokukai, ele teve como um dos seus presidentes o próprio Jigoro Kano. O Dai Nippon Butokukai foi fechado após a Segunda Guerra Mundial, porque os aliados acreditavam que a entidade tinha uma conotação para criar um espírito militar. E para não incentivar esse espírito militar japonês, eles resolveram fechar a entidade. Uma das relações entre jiu-jitsu e políticos mais importante foi a relação entre Theodore Roosevelt e o jiu-jitsu e judô japonês. Theodore Roosevelt sempre foi um entusiasta do wrestling, praticou wrestling desde a sua juventude, praticou um pouco de boxe e ele era um admirador de lutas em geral. E em 1902, quando Theodore Roosevelt já era presidente dos Estados Unidos, ele teve contato com John O'Brien, que havia publicado um livro de jiu-jitsu. O John O'Brien, após morar alguns anos no Japão, percebeu o valor daquela arte marcial e publicou um livro com algumas posições e técnicas do jiu-jitsu e chegou ao conhecimento do Theodore Roosevelt,
que o contratou para que ensinasse jiu-jitsu para o presidente do país mais poderoso do mundo. No início dos anos de 1900, esse entusiasmo pelos ocidentais do jiu-jitsu era uma febre, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Inclusive, um dos empresários mais ricos dos Estados Unidos, que trabalhava com construção de ferrovias, chamado Samuel Hill, trouxe 2 japoneses. Um desses japoneses contratados por Samuel Hill foi o Yamashita, que fazia parte dos primeiros alunos do Kodokan. O Yamashita, ao chegar nos Estados Unidos em outubro de 1903, ensinou então durante algum tempo o filho de Samuel Hill e passa então a procurar outros alunos que tivessem interesse em aprender o judô. Na verdade, apesar do Yamashita fazer diversas palestras e empregar várias vezes o nome judô, o nome que era mais difundido na América ainda era o jiu-jitsu. E então, por conta disso, várias vezes o Yamashita é considerado um professor de jiu-jitsu, apesar dele insistentemente explicar que o estilo que ele ensinava era o judô. O então presidente Roosevelt ficou sabendo da presença do Yamashita nos Estados Unidos e trocou então as aulas de John O'Brien por um autêntico instrutor de jiu-jitsu, entre aspas, japonês, e contratou e passou a ter aula então com o Yamashita. Theodore Roosevelt se tornou um grande entusiasta do judô e com sua influência ele recomenda que Yamashita junto com Koizumi façam uma apresentação em Harvard e até passem a ministrar um curso nessa famosa universidade americana. Graças também à influência do presidente Theodore Roosevelt, o Yamashita consegue ensinar na Academia Naval de Anápolis. O judô, ou jiu-jitsu, como era conhecido entre os marinheiros, passa a ser então uma disciplina obrigatória, o que foi tratado com uma certa resistência pelos americanos, que consideravam que o wrestling era mais indicado. Esse incentivo que o presidente Theodore Roosevelt estava oferecendo para o judô possivelmente chegou aos ouvidos de Jigoro Kano, que mandou então mais 2 representantes do judô para a América com o intuito de difundir o judô. Esses 2 praticantes eram nada mais nada menos do que Tomita e Mitsuyo Maeda, o Conde Koma. Se nós fizermos uma análise desses fatos, nós percebemos que graças então a esse entusiasmo do presidente Roosevelt pelo judô e jiu-jitsu é que foi possível a vinda de Maeda para os Estados Unidos, que culminou ao longo de 10 anos com a chegada do Maeda no Brasil e o início do jiu-jitsu brasileiro. Maeda e Tomita passaram ao longo de 1905 viajando e fazendo apresentações por todos os Estados Unidos, e Yamashita, após algum tempo, retorna ao Japão. Um outro exemplo de como a política pode influenciar diretamente numa arte marcial foi um decreto que aconteceu em 11 de outubro de 1890, que foi a proibição da prática da capoeira no Brasil. A prática da capoeira ela foi durante muito tempo ligada à marginalidade. Foi criada uma aura de violência e bandidagem em torno das maltas, que eram os grupos que praticavam a capoeira, e por conta desse decreto a capoeira ela passou muito tempo escondida nos guetos e nos subúrbios, principalmente no Rio de Janeiro, nas cidades da Bahia, onde tinha uma colônia de descendentes de escravos muito grande. Apesar desse decreto de 1890 ele ter sido revogado só em 1935, muito antes disso, obviamente, a capoeira ela passou a ser praticada cada vez mais de forma ostensiva. Apesar dessa lei, ao longo dos anos, e perdendo seu efeito prático, ela com certeza atrasou em muito o desenvolvimento da capoeira no Brasil. Essa lei de proibição da capoeira, que teve mais força durante o início do século XX, ela teve uma influência indireta para o jiu-jitsu, já que muitas vezes a própria Marinha e forças policiais escolhiam o jiu-jitsu em detrimento da capoeira, já que a capoeira legalmente era uma arte proibida.
Um fato que a maioria dos estudiosos não sabe é que em 1918 houve uma lei que aprovava o jiu-jitsu como obrigatoriedade na Guarda Civil do Rio de Janeiro. É bom lembrar que essa lei de 1918 ela aconteceu 13 anos antes que a Academia Gracie da Marquês de Abrantes fosse aberta. Ou seja, nós já tínhamos uma lei que incentivava a prática do jiu-jitsu por uma força policial na capital do Rio de Janeiro. O que obviamente reconhecia a eficácia e a importância do jiu-jitsu como educação física e sistema de defesa pessoal. Talvez um dos fatos mais importantes que mostra a relação da política com o jiu-jitsu aconteceu em 4 de junho de 1934, onde os irmãos Carlos Gracie, Jorge Gracie e Hélio Gracie, que haviam sido condenados pela agressão ao lutador Manuel Rufino dos Santos, eles receberam um indulto do então presidente Getúlio Vargas. Os irmãos Gracie, que iam passar alguns anos atrás das grades, graças a um movimento iniciado por jornais, meios de comunicação, artistas, pessoas influentes da época, conseguiram fazer um abaixo-assinado e enviar para o então presidente Getúlio Vargas, que concedeu um indulto. Após esse indulto, os irmãos Gracie então puderam continuar sua carreira como professores e lutadores. Talvez, se não houvesse esse indulto, é muito difícil que os irmãos Gracie, após passarem alguns anos na cadeia, continuassem a ensinar jiu-jitsu e chegar aonde nós chegamos hoje. Esses exemplos históricos que nós acabamos de ver mostram o quão importante é a relação entre a política e o jiu-jitsu. E ela pode ser muitas vezes ruim ou boa, dependendo da situação que acontece. Esperamos que com essa resolução no Rio de Janeiro das aulas de jiu-jitsu para as escolas municipais, use o jiu-jitsu de forma cada vez mais positiva para a formação dos jovens aqui no Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço.